Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você vai ver essa mensagem, mas que quando ela chegue a você, você esteja bem. E se você não estiver, que você fique bem. E se você já estiver, que você fique ainda melhor. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Hoje nós vamos meditar numa palavra muito conhecida que está em João 8:34, né? Que é 8:32, na verdade, 8:32, que é uma palavra muito conhecida, é uma palavra forte, né, que nós falamos e pregamos muitas vezes sobre ela, mas hoje eu quero compartilhar com você como essa palavra fez a diferença na minha vida e tem feito a diferença na minha vida, não só para trazer à consciência algumas coisas que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração, mas eu tenho certeza absoluta que também é para trazer reflexão para quem vai ouvir aquela mensagem. Eu vou compartilhar um pouco hoje do meu testemunho com você, né, de como eu era, as coisas, da forma que eu pensava, como eu entendia, né, o reino de Deus, como eu entendia, né, o funcionamento do reino e como uma experiência verdadeira, né, trouxe mudança ao meu pensamento, aos meus sentimentos e à minha visão sobre quem é o Senhor, sobre o seu reino e sobre o nosso papel nesse quebra-cabeça gigante. Amém? Vamos ler então. A palavra está em João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32. Vamos ler os dois versículos para ficar mais completa esse entendimento, certo? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu testemunho, né, meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero começar então orando, né? Orando para que o Espírito Santo nos dê o entendimento, para que seja o Senhor a trazer a revelação sobre esse texto. Amém? Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, ó Pai, para que o Senhor tenha liberdade, para que o Senhor possa ministrar novamente ao meu coração através dessa palavra, mas também aos corações daquele que assiste esse vídeo, esse momento, né, de reflexão sobre o que está escrito e como o Senhor mudou a minha vida através, Senhor, da tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa encontrar terras férteis para plantar a semente, meu Pai, que ela venha crescer, germinar e dar bons frutos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tem liberdade em mim e através de mim, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro eu quero trazer aqui entendimento, né, sobre essa verdade que é dita aqui. Nós sabemos que o próprio Jesus, ele vai dizer em outro momento, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se o próprio Jesus diz que ele é a verdade, né, e essa verdade vos libertará, e nós vamos ver no capítulo 1 de João, né, e em que João ele começa descrevendo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, na criação de todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A gente vai ver que a palavra ela vai se linkando, se juntando aqui em vários momentos, mas nós vamos entendendo, vamos lendo e vamos compreendendo que tudo vai levar para Jesus, para a sua palavra, né? Para a sua verdade, para a verdade, que é Cristo.
né? E isso é algo muito grandioso, mas que às vezes a gente não se atenta, a gente não entende, a gente não compreende. E como é que isso fez diferença na minha vida? Eu tô com o olho um pouco irritado porque eu tava chorando. Preciso confessar, se vocês estiverem vendo aí, meu olho tá um pouco vermelho, mas é porque Deus tem ministrado no meu coração sobre a velha Laina e a Laina que Deus está formando nesse tempo, né? Quem me acompanha, quem ouve os meus vídeos, quem já ouviu as minhas pregações, as mensagens em outros vídeos, sabe que eu venho passando por um processo de retornar, de voltar para os pés do Senhor, né? Laina, já tem anos que eu tô vendo você pregando, verdade, já tem alguns anos que eu voltei para a presença do Senhor, mas há algo sobre a velha Laina, né, que o Senhor ministrou no meu coração, na transformação que Ele vem fazendo na minha vida, e por isso eu fui tão impactada, né, porque a gente vai vivendo essa transformação de Deus, a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar em nós, mas há coisas que a gente não percebe que mudaram, há coisas que a gente não vê. Caramba, isso mudou, eu realmente não faço mais isso, eu não penso mais daquela forma, ou não ajo mais daquela maneira. Mas quando o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre algo que eu vou compartilhar com você hoje, eu fiquei completamente impactada. E eu creio que se Deus ministrou no meu coração é porque outras pessoas também precisam, né, ser despertadas para aquilo que estão vivendo, que estão fazendo. Talvez você esteja hoje da mesma maneira que eu estava alguns anos atrás, né, antes de ter o reencontro com o Senhor. E quem era isso? Quem era Laina? Né? Por que eu decidi gravar esse vídeo e abrir meu coração para você? Porque eu creio que Deus quer tocar e impactar vidas que estejam vivendo da mesma maneira que eu vivia, né, há alguns anos atrás. Eu me converti em 2006, lá no Brasil, em Salvador, né, mais precisamente em Itapuã, numa igreja em Itapuã, perto da casa onde eu morava. Eu aceitei Jesus naquele dia, né? Eu digo que naquele dia eu aceitei Jesus na minha vida, né? Eu disse assim, vou viver para Jesus. Eu gostei dessa história de viver para Jesus. Passado algumas semanas, eu fui convidada por um amigo para ir para uma igreja em Vilas do Atlântico, chamada Igreja Batista de Vilas do Atlântico, a IBVA, que foi a igreja onde eu me aprofundei um pouco mais em Jesus, né? Entendi o sacrifício de Jesus na cruz, entendi que quem Jesus era no sentido de ser o Salvador, o Libertador, aquele que é o amor, aquele que ama a família, aquele que ama, né, ao ponto de Deus entregar o seu próprio filho, né? A palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E esse entendimento sobre Jesus, eu fui aprendendo, fui crescendo no conhecimento e fui adotando as práticas cristãs. Eu costumo dizer que há muitas coisas que nós podemos fazer para nos parecer com um cristão, né? Então eu troquei as minhas vestes, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei com alguns comportamentos que eram contraditórios, né, com o comportamento de alguém que estava dentro da igreja. Meu ciclo de amigos mudou, os locais aonde eu comecei a frequentar mudaram, né? Não me encontravam mais em barzinhos, em noitadas, festas, em certos locais em Salvador. Eu deixei de frequentar aqueles lugares. Eu comecei a me moldar, ok? A uma vida de quem é cristão. Eu comecei a frequentar todos os cultos da igreja, né? Eu ia para o culto de jovens no sábado, eu ia para o culto, se eu não me engano, era na quarta ou na quinta-feira, eu acho que era na quarta-feira, no meio da semana. Eu saía de Salvador, de transporte público, né, para ir para Lauro de Freitas, que apesar de ser uma cidade praticamente dentro de Salvador, eu saía do outro lado da cidade do trabalho, né, para ir para Lauro de Freitas. Quem conhece vai ter uma noção de distância. Eu saía da Federação do Trabalho, né, porque eu saía do trabalho na quarta-feira para ir para Vilas do Atlântico de ônibus, de autocarro, para quem está aqui na Europa. E ia assistir o culto, né? Sábado eu saía de Itapuã para Lauro de Freitas de ônibus
E domingo eu saía para a escola bíblica dominical de manhã, ficava por lá mesmo na casa de algum amigo, né? E ia pro culto das 5, às vezes ficava pro culto das 7. Eu lembro de uma situação engraçada que o pastor chegou no altar e pediu para os jovens se retirarem da igreja, porque precisava que as cadeiras fossem desocupadas para os irmãos que estavam lá fora querendo assistir o culto das 7 tivessem onde sentar, né? E a gente saiu ali um pouco frustrado e tal, mas entendendo que era necessário também que outras pessoas tivessem, né, a oportunidade de assistir ao culto e cultuar o Senhor na casa do Pai, né? Então eu comecei a viver todo esse contexto e é muito fácil, né, a gente aceitar Jesus e começar a viver como cristão e viver essa vida, né, dentro da igreja, do contexto, né, de uma igreja. Só que, na verdade, apesar de eu ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, de eu ter me batizado ali logo em 2007, dia 1º de abril de 2007, eu me batizei, né, para dar o testemunho de que eu tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador diante dos amigos, da família, daqueles que estavam presentes naquele dia, né? Eu comecei a viver tudo para Deus e porque Deus e para Deus e aquela coisa toda. Em 2009, né, eu comecei a namorar um rapaz que vinha de uma família cristã, então nós tínhamos muitos sonhos, planos, né, fomos viver como casamos em 2010 e fomos viver como missionários, pregando a palavra do Senhor, né, vivendo para fazer a obra, era sonho dos nossos corações, isso ardia, né, poderosamente dentro dos nossos corações. A gente caiu na estrada até que o Senhor nos trouxe para Portugal e nós aqui frequentamos algumas igrejas como líderes, como pastores, né, e tivemos ali um processo de recebermos títulos, né, importantes dentro da igreja. Só que em 2022, né, eu me desviei. Oficialmente, eu quero deixar bem claro aqui que foi oficialmente, porque na verdade esse desvio da presença do Senhor ele aconteceu muito antes, ok? Não foi em 2022. Em 2022 foi um bater martelo, um assumir que eu realmente não estava mais na presença do Senhor e eu me desviei completamente, voltei para o Brasil por conta própria. No Brasil eu voltei a beber, barzinho, festas, amigos, cachaçada. E eu tava vivendo a vida que Deus não tinha para mim, ok? Isso foi em outubro de 2022. Eu fui para o Brasil em outubro de 2022. Em dezembro, no dia 31 de dezembro, eu tava num evento de Réveillon, no meio da praça da cidade. E ali, enquanto eu tava com aquele copo de cerveja na mão, olhando os fogos do ano novo, veio aquela coisa forte no meu coração. Eu sabia que era o Espírito Santo, mas eu não queria assumir que Deus estava falando comigo no meio de um bar, né? E veio aquela coisa forte no meu coração. O que você está fazendo aqui? E naquele momento eu tava ali, tinha várias fichas, né, de cerveja que eu tinha comprado para gastar durante a noite. E eu decidi sair dali, chamei uma amiga minha pra gente ir para outro lugar. E quando nós saímos dali, já era um pouco depois da meia-noite. Eu passei muito mal mesmo, né, vomitei, aquela coisa realmente de cachaça. E eu não utilizei mais aquelas fichas, eu senti vontade de sair daquele lugar e eu fui para casa. Mas não foi ali que eu decidi voltar para a presença do Senhor, né? Eu apenas tinha recebido aquele choque de questionamento do Espírito Santo me fazendo aquela pergunta: o que você está fazendo neste lugar? E ali, entre dia 31 de janeiro, né, mais precisamente no dia 1 de janeiro, até o dia 13 de fevereiro, né, dia 11 de fevereiro, quando eu tava em casa, era um sábado, eu tava muito triste, muito angustiada, e eu comecei a perguntar para Deus por que eu tava me sentindo daquela maneira, por que eu tava vivendo aquela vida, por que eu tinha me afastado do Senhor, e eu comecei a fazer esses questionamentos. Durante esses questionamentos, eu liguei para uma amiga, pastora Joana, e eu comentei que eu queria conversar com ela, né? Eu não disse a ela que eu queria ir para a igreja, nem que eu queria voltar para Jesus, mas eu disse que eu queria conversar com ela. E nessa conversa, ela disse que tinha um evento naquele dia, que não ia poder estar comigo. E um pouco antes de desligar, ela disse assim: amiga, o evento é numa igreja.
Eu não sei se você quer ir comigo, mas é uma festividade de mulheres. E eu falei, quero ir com você. E nesse evento, eu estava lá nesse evento e fui para esse evento. E durante o evento, quem estava pregando era um pastor muito conhecido, mas que eu não fazia ideia de quem era. Eu não sabia quem era aquele homem, né? Era dentro de uma igreja, Assembleia de Deus. E quem me conhece sabe, eu sempre fui batista, né? E quando eu cheguei naquele culto, né? Aquelas irmãs de coque, uma assembleia bem tradicional. E eu pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? Com vontade de ir embora, a igreja lotada, não tinha lugar para gente sentar, a gente em pé. E de repente Joana disse assim... amiga, tá complicado, né? Se a gente não achar lugar para sentar, vamos embora. E quando ela diz isso, vem um obreiro. Pastora Joana! Que bom que a senhora veio, tem 2 lugares ali na frente, eu vou levar vocês e tal. E levou a gente, nós sentamos naquela cadeira. Tinha uma irmã cantando, eu não lembro muito bem o nome dela, mas era uma irmã bem pentecostal. E em seguida, o pregador da noite, que era o pastor Antônio Márcio, que na época eu não fazia ideia de quem era. Eu levei meses para descobrir quem era aquele homem que Deus tinha usado na minha vida, né? E enquanto nós estávamos lá, Deus usou o pastor tremendamente na minha vida para trazer palavras de conserto e de exortação que ninguém sabia dos meus pensamentos, das minhas orações, o que eu vinha questionando para Deus. Mas a palavra que ele trouxe para mim logo de cara, né, foi palavras de respostas de oração. Primeiro no altar ele começa a dizer, né, que ali era um dia de reencontro. E quando ele vem na minha diferença, ele entrega uma profecia, né? E eu recebi aquela profecia porque ninguém sabia das minhas orações. E quando ele volta para pregar a palavra de Deus, ele começa a falar que aquele dia ele ia fazer um apelo. E ele começa dizendo exatamente aquilo que eu tinha falado com Deus meses atrás, né? E ele diz o seguinte: hoje Deus me mostra que tem aqui uma pessoa dentro dessa igreja que tem questionado ao Senhor, que tem perguntado ao Senhor, né? Qual é o plano e o propósito de Deus. E Deus me mostra você em bares, em festas, né? Mas hoje é o seu dia de conceito. Você tem andado nesses lugares, mas você tem visto e você tem entendido que esses lugares não são para você. Né? E você tem perguntado ao Senhor, você tem se sentido vazia nesses lugares e você tem perguntado ao Senhor o que é que você está fazendo ali. E Deus manda te dizer que você não vai se sentir preenchida enquanto a glória dele não estiver sobre a sua vida. E eu quero chamar você aqui à frente para que você volte para o Senhor. E eu, com os meus olhos fechados, de repente eu abri os olhos, olhei para a igreja lotada, tinha com certeza mais de 600 pessoas dentro daquela igreja. E eu olhava e ninguém ia pro altar e ele continuava falando e meu coração começou a queimar e de repente o Espírito Santo falou comigo: é você, é tempo de você voltar. E obviamente que eu já fui em lágrimas, já estava em lágrimas há muito tempo por causa da profecia que o pastor Antônio Márcio tinha trazido para minha vida, né? Deus tirou ele do altar para vir até a mim, naquela igreja lotada, para me entregar aquela profecia. Então eu já estava em lágrimas, o Espírito Santo já estava, né, falando comigo há muito tempo. E quando eu vou pro altar, eu não aguento ficar de pé, eu vou ao chão, fico de joelhos. E ele novamente é usado tremendamente por Deus para reativar uma promessa que Deus tinha feito na minha vida, de que ele me levaria a muitos lugares e que o propósito e a promessa do Senhor era muito grande na minha vida e que Deus não tinha se esquecido de nenhuma delas e que o Senhor cumpriria as promessas se eu me permanecesse firme na sua presença. E para a honra e glória do Senhor, ali foi um divisor de águas na minha vida, porque não foi só uma questão de voltar para Jesus, foi começar a ser tratada por Deus no meu caráter, porque até então eu vivia como crente, eu falava como crente, eu me vestia como crente, mas eu não tinha deixado o Espírito Santo tratar a minha alma, tratar o meu caráter, tratar a minha vida. E a partir dali, eu dei a liberdade para o Espírito Santo tratar comigo. E uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração, que eu queria compartilhar com você, e daí eu estou gravando esse vídeo, era o orgulho, a vaidade, a soberba que havia no meu coração.
E você com certeza deve estar pensando, mas eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhosa, eu não sou vaidoso, eu não sou vaidosa, eu não tenho soberba, Laina. Esse vídeo não é para mim. Ouça até o fim, porque eu também tinha esse pensamento, eu achava que eu era super humilde, eu achava que eu tinha a humildade em mim, mas eu não tinha. E eu vou te dizer o porquê que Deus começou a me mostrar isso, como o Senhor começou a me mostrar isso. Pelos meus anseios, o que é que eu almejava, o que é que eu sempre desejei dentro da igreja, quando eu andava dentro da igreja, quando eu estava envolvida nos ministérios pelos quais eu passei. Os títulos, o tapinha nas costas, o reconhecimento humano. O meu coração queimava pelos títulos da igreja, pelos títulos de liderança, pelos títulos de pastor, pelos títulos de líder de jovens, pelos títulos de líder da comunicação, pelos líderes de jovens adultos, pelos vários lugares por onde eu passei. Eu queria receber o título do cargo que eu ocupava. E Deus, nesses tempos, tem ministrado no meu coração que aquilo me afastou do Senhor, me afastou da verdadeira essência que é servir a Deus. Me afastou do entendimento, da compreensão sobre quem é o Senhor. Eu não estava conhecendo a verdade, por isso eu não estava sendo liberta. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu descobri que eu não lia isso aqui. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu não sabia nem quem era Jesus de fato. Eu não conhecia o Deus da justiça. Eu não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, coisa nenhuma. Eu não sabia quem era Bezalel. Esses dias eu vi alguém pregando sobre o Bezalel e eu falei, agora eu já sei quem é Bezalel. Né? Eu não sabia a diferença entre Saul, né? E Davi. A única coisa que eu sabia é que Saul tinha caído, mas isso todo mundo sabe. Eu sabia que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas isso todo mundo sabe. Mas por que Saul caiu? Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Eu não fazia ideia. Eu estava me alimentando apenas das migalhas que caíam da mesa. Eu não tinha entendimento da palavra do Senhor, eu não lia a palavra de Deus. Como eu poderia conhecer a verdade para que a verdade me libertasse se eu não tinha aproximação com a verdade? E Deus falou outra coisa no meu coração que eu quero compartilhar com você, que é sobre o não conhecer a verdade. Como foi que eu descobri que eu não conhecia a verdade, que eu não conhecia Jesus e que eu não vivia verdadeiramente para Jesus? Quando eu cheguei ao fundo do poço. Quando eu cheguei ao fundo do poço. Quando eu voltei para Jesus no dia 11 de fevereiro de 2023, eu estava no fundo do poço. Eu tinha perdido os meus amigos, eu tinha perdido a minha casa, eu tinha perdido a minha história, eu tinha perdido o ministério, eu tinha perdido tudo. Eu só não tinha perdido Jesus e o seu Espírito pela misericórdia, porque eu estava num bar quando Jesus falou comigo outra vez. Eu estava no meio da cachaça, em pleno meia-noite. Eu, em vez de estar na igreja, rompendo o ano, na igreja, agradecendo pelo ano que estava acabando e consagrando o próximo ano ao Senhor, eu estava no bar. E Deus ainda assim falou comigo. Então, eu não tinha perdido o Espírito Santo, porque Ele, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua bondade, não desistiu de mim. E o que eu quero que você pense e reflita hoje? O que verdadeiramente motiva o seu coração? Onde está a sua alegria? O que você almeja quando você diz que você é cristão, que você é servo de Jesus e que você ama ao Senhor? O que verdadeiramente motiva o seu coração? É o encontro com Jesus? É o amor do Senhor? É a bondade do Senhor? Ou é conhecer quem Ele é? O que agrada ao Senhor? Você conhece
Quais são as coisas que agradam ao Senhor e aquelas que entristecem o coração de Deus? Você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? O que foi que Moisés fez? O homem que estava liderando aquele povo no deserto, né? Que foi levantado por Deus para conduzir o seu povo no caminho à terra prometida, não entrou na terra prometida. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos que pregaram em seu nome, que falaram em nome do Senhor, que curaram, que foram usados pelo Senhor, ouvirão do próprio Deus: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Moisés, ele perdeu a entrada na terra prometida. Talvez você hoje esteja andando na igreja, falando em nome de Jesus, pregando a sua palavra, ministrando louvores no altar, mas você não está andando com Deus. Há uma diferença entre nós estarmos fazendo a obra de Deus, mas estarmos fazendo a obra com Ele. Eu ministrava na igreja, eu pregava, eu era líder de louvor, de jovens, eu era líder de comunicação, aonde eu passei, eu ocupei cargos, toda a igreja, todas as igrejas por onde eu passei, eu ocupei cargos, mas eu estava simplesmente ocupando cargos, fazendo a obra de Deus sem Deus. Sem Deus. Sem Deus. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque hoje eu entendo e compreendo o verdadeiro significado de andar com Deus. E eu vou te dizer, meu querido, minha querida, nós podemos fazer muita coisa para Deus sem Deus. Nós podemos fazer muita coisa em nome de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Nós podemos fazer muita coisa em nome de Deus, sem que Deus esteja conosco, fazendo a obra junto conosco. Não adianta você estar ocupando cargo de liderança. Não adianta você ser pastor, pregador, ministro de louvor. Se você não estiver com o Espírito Santo de Deus, você só está fazendo aquilo que o homem quer ver em você. Você só está fazendo aquilo que a sua alma deseja alcançar. Talvez você até esteja no lugar que Deus gostaria que você estivesse, mas você não está vivendo com Ele para realizar esta obra. Eu andei anos fazendo a obra de Deus, ocupando cargos de liderança na igreja, para descobrir que eu não estava andando com Deus. Eu estava fazendo para Ele, a obra dele, sem Ele. E como é que eu descobri isso? Mais uma vez, Deus traz à minha boca quando eu cheguei no fundo do poço. Não espere bater no fundo do poço para deixar que o Espírito Santo de Deus traga à luz aquilo que precisa ser trazido à luz, para ser tratado, ministrado, sarado e curado. Você não vai fazer a obra com Deus se você não conhece a Deus. Só tem uma forma de conhecer a Deus, é conhecendo a sua palavra. Não se engane, não se engane, não viva uma vida de aparência, não viva uma vida de conveniência, de títulos, de reconhecimento humano, porque isso aqui vai passar. Isso vai passar, o seu título vai passar, a sua entrega, a sua ministração vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E sem ela, você não está fazendo a obra com Deus. Não se engane. Não se engane. Outra coisa que o Senhor falou comigo, né, sobre toda essa exortação que Deus trouxe à minha vida, esse chamar, né, que Deus trouxe à minha vida, é que somente em 2023
né? Depois de muitas decisões erradas, de muito tempo de sofrimento, eu tive que anotar porque foi muito rápido aquilo que Deus foi falando comigo, né? E por falta da presença de Deus na minha vida, que eu não conhecia de fato quem Jesus era, quem o Deus Criador dos céus e da terra é, né? E quem de verdade é o Espírito Santo. Eu descobri que eu não sabia nem quem era Jesus, né? O que é que eu aprendi com isso? Como eu posso dar, como eu posso ministrar, como eu posso pregar sobre alguém que eu não conheço. Como eu posso ministrar na vida de outras pessoas sobre um Deus que eu não conheço. Como eu posso ser usada na vida de outras pessoas quando eu não conheço ao Senhor. E hoje eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã que ouve essa mensagem. Hoje eu entendo que se Jesus, seu Espírito Santo de Deus, não tiver liberdade em mim e através de mim, né? E essa liberdade eu só dou quando eu convido o Senhor para estar comigo. E como é que eu convido o Senhor, Laina? Orando e lendo a sua palavra. Né? Nós só vamos reconhecer o orgulho e a vaidade, a soberba que há em nós, quando nós entendermos quão dependentes nós somos verdadeiramente da presença do Espírito Santo. E hoje não consigo ficar um único dia, meu irmão, um único dia sem ouvir a voz do Senhor, sem ler a sua palavra. Eu fiz um propósito com Deus, eu quero desafiar você a fazer esse propósito também, a ler pelo menos um capítulo da palavra de Deus por dia. Obviamente que vai ter dias, né, quando nós estamos entrando nessa atmosfera de buscar ao Senhor e ouvir a sua voz, a gente vai sendo tocado pelo Senhor para ler 2, 3, 4, 5 livros inteiros. Já tive dias de sentar para ler um capítulo e ler livros inteiros da Bíblia. Mas por quê? Porque eu entendi e reconheci que sem a presença do Senhor eu nada tenho para oferecer. Eu não tenho como chegar aqui, ligar a câmera e gravar algo sobre Jesus quando eu não conheço a Jesus. E eu quero encorajar você que está me assistindo. Se você tem um cargo na igreja, um ministério, um título de ministro, de louvor, de pregador, de pastor, líder de jovens, líder de departamento, mas que você reconhece que você não tem, né, a presença de Deus no seu ministério, é tempo de você retomar. É tempo de voltar se for preciso. É tempo de recomeçar se for necessário. Não espere bater no fundo do poço para que o Espírito Santo de Deus te mostre quem verdadeiramente você é. Porque Deus precisou me mostrar quem verdadeiramente eu sou. Quem verdadeiramente eu sou, né? E o quanto eu dependo dele, pois sem ele, sem a presença dele, não adianta. Hoje eu não quero mais saber de títulos, não me interessam os títulos, não me interessa se me chamam de Laina, de pastora, de Lai, de Lalai, de Dada, como uma prima minha me chama. Não interessa, eu não quero saber qual é o título que você quer me dar. Eu só quero saber se o Espírito Santo está agindo através de mim. Não tem a ver com os cargos da igreja. Eu hoje não tenho cargo nenhum na igreja. Não tô sentindo no meu coração de ter cargo nem título algum. A única coisa que Deus colocou no meu coração foi não se cale mais. Ide pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Essa é a única certeza que eu tenho no meu coração hoje. Que eu não posso me calar porque outras vidas precisam conhecer a Jesus. Precisam de um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu quero terminar essa live fazendo algo que eu nunca fiz, mas que está queimando no meu coração. Se você está assistindo essa live agora e sente que precisa verdadeiramente de um encontro real com o Senhor, um encontro com o Senhor, para que Ele transforme a sua vida, tire de você toda necessidade do reconhecimento humano, do reconhecimento dos aplausos do ser humano, porque você não precisa do reconhecimento humano, você precisa única e exclusivamente da presença do Espírito Santo. Quando nós somos preenchidos verdadeiramente, guarde isso no seu coração,
pela presença do Senhor, nós entendemos que nós não precisamos de mais nada, mais ninguém. Por isso, né, que a palavra de Deus nos alerta. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu hoje entendo e compreendo que somente a presença do Senhor me basta. Somente a presença de Deus me basta. Eu não quero títulos, eu não quero cargos, eu não quero nada. A única coisa que arde em meu coração é que você também entenda e compreenda que a presença do Senhor, a presença de Jesus, é tudo que você precisa para acabar com essa dor no seu coração. Gente, eu já passei por depressão, eu já passei por ataque de pânico, eu já passei por ataque de ansiedade durante anos da minha vida. Eu tinha dores horríveis no meu estômago. Eu cheguei a bater em hospitais várias vezes com dores assintomáticas. Então eu digo pra você, hoje eu não tomo nenhum medicamento, nenhum ansiolítico, nada, nada. E a única coisa que me curou foi a presença do Espírito Santo de Deus. Foi a presença, a glória do Senhor. E essa glória também quer inundar a sua vida e transformar a sua história, transformar o seu caráter, transformar a sua casa, transformar verdadeiramente o seu emocional, a sua necessidade de reconhecimento humano, essa necessidade de ser conhecido pelo outro. Esqueça isso. Aquele que é o mais importante de todos já te conhece, ele já sabe quem você é. E é o único reconhecimento que importa de verdade é de Jesus, de chegar no último dia e te dizer: entra, pois eu te conheço. Não importa se o mundo inteiro não te conhece, não importa, não importa se as pessoas não sabem o seu nome, não importa. O que importa de verdade é chegar no último dia e ouvir Jesus dizer: entra, filho amado de meu Pai. Sem isso, não vale a pena nenhum reconhecimento humano, nenhum tapa nas costas, nenhum aplauso, nenhum like nas redes sociais. Porque se você tiver todos os aplausos, milhões de seguidores nas redes sociais, mas no último dia Jesus disser: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço, todo o seu trabalho será em vão. Então hoje, se você reconhece que você precisa realmente de um encontro com Jesus, eu quero orar por você. Coloque aí nos comentários, Laina, ore pela minha vida, pois eu estarei orando por você. Amém? Coloque o seu nome e diga: ore por mim, porque Deus tem me incomodado para orar por vidas que queiram verdadeiramente reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador e que querem realmente uma vida com Ele. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, eu oro pela pessoa que está se rendendo a Ti nesse momento, Pai. Deus, escreve este nome no livro da vida, Senhor. Senhor, eu não sei quem são as pessoas que estão se rendendo ao Senhor neste momento, mas que o Teu poder e a Tua glória possa inundar esta vida, esta casa, Senhor. E que eles possam sentir verdadeiramente a presença que eu sinto agora aqui na minha casa. Que eles sintam que o Senhor é real, que o Senhor é o Deus invisível, mas é o Deus real. Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E que o Senhor quer, Pai, quer transformar essa vida, sarar, curar e libertar daquilo tudo que ela está vivendo, de todas as amarras, de todos os grilhões, de todas as armadilhas do inimigo, do orgulho, da vaidade, da soberba, da arrogância, Senhor. Às vezes, meu Pai, o orgulho não é em forma de reconhecimento humano, mas é o orgulho, Senhor, de achar que não precisa da Tua presença, de achar que é autossuficiente, que sim, o Senhor é possível viver. Meu Pai, abre os olhos espirituais, traz discernimento, entendimento e salvação nesta hora, Pai. Recebe, Senhor, em Teu livro a vida de quem está se rendendo ao Senhor nesta hora. Repita comigo: Jesus, eu aceito o Senhor
como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu me rendo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, obrigada por esse vídeo, obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua palavra. Que vidas sejam despertadas, Senhor. Despertadas para recomeçar se for preciso, para retroceder se for preciso, mas que elas possam estar verdadeiramente preocupadas com o único like que elas precisam, Senhor, que é o like de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Lembre-se, o único título que você precisa ter é do Filho amado do Pai. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até a próxima palavra.